Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre Machine Learning e Data Science utilizando a linguagem R. E parabéns pelo seu interesse nessa área de Machine Learning, Data Science e Inteligência Artificial, que é uma das áreas que mais está crescendo na área de tecnologia da informação. Inclusive nos Estados Unidos, no Canadá e algumas partes da Europa, essa aqui é considerada a profissão do ano, uma profissão bastante relevante. Então vale muito a pena você se especializar nessa área. E nós vamos trabalhar com o R, que é uma linguagem de programação que foi criada inicialmente para fins mais estatísticos e com o passar dos tempos ela está sendo muito utilizada nessa área de inteligência artificial e machine learning. Então é muito importante que você conheça como trabalhar com esses algoritmos de aprendizagem de máquina utilizando essa linguagem R. Com relação a alguns pré-requisitos do curso, conforme você deve ter visto lá na descrição, não existe nenhum pré-requisito e a princípio você talvez até possa achar um pouco estranho que como que um curso de inteligência artificial, um curso de machine learning, que de certa forma é um conteúdo considerado por muitos como algo complexo, algo muito difícil, como que não vai ter nenhum pré-requisito. E a verdade é que realmente o curso ele não tem nenhum pré-requisito, obviamente, é claro que você saber usar um computador, você fazer a instalação de alguns programas, mas isso acaba nem sendo considerado como pré-requisito, já que esse aqui é um curso da área de TI. Então eu vou explicar melhor o porquê que você não vai precisar ter nenhum pré-requisito para fazer esse curso. Inicialmente, quando nós vamos trabalhar com Machine Learning, a primeira coisa que pode vir em mente, e muitas pessoas acabam desistindo de estudar essa área, é porque nós precisamos saber um pouco de matemática, um pouco de cálculo, um pouco de estatística e também um pouco de álgebra. O fato é que a maioria das pessoas que vão começar a estudar essa área, elas vão entrar estudando diretamente essa parte de matemática, cálculo, estatística e álgebra, e às vezes acabam desistindo no meio do caminho, que são assuntos que de certa forma são um pouquinho mais complexos para você aprender sozinho, por exemplo. Então o que eu coloco aqui, inclusive essa interrogação, é que você não precisa saber esses assuntos para você trabalhar com Machine Learning. Nós vamos trabalhar durante esse curso, vai ter alguma coisinha de matemática, de cálculo, estatística e álgebra, porém você vai aprender eles no momento que nós formos trabalhar com o funcionamento de algum determinado algoritmo. Então você não precisa se preocupar em entender ou você estudar antes esses assuntos, porque tudo que você precisar sobre esses 4 assuntos você vai ter no decorrer das aulas, à medida que nós formos avançando. Com relação à lógica de programação, se você tem um pouco conhecimento sobre lógica de programação, como funciona um if, como funciona um for, você vai conseguir entender um pouco melhor o conteúdo. Se você não sabe nada sobre lógica de programação ou tem uma visão um pouquinho mais genérica desse assunto, você também vai conseguir acompanhar o curso, justamente porque os comandos que nós vamos trabalhar no R, eles são bastante intuitivos, bastante fáceis. Então não é necessário que você tenha um conhecimento muito avançado de lógica de programação. Com relação a um outro pré-requisito, você também não precisa saber a linguagem de programação R. Esse curso ele não é um curso sobre R. Nós vamos utilizar a linguagem R aplicada em Machine Learning em Data Science. E nesse curso nós não vamos ver, por exemplo, os comandos básicos do R, como é que faz para declarar uma variável, como é que faz para trabalhar com vetor, por exemplo. Então, novamente, não é um pré-requisito, apesar de que nós não vamos abordar esses tópicos básicos, não é pré-requisito que você conheça a linguagem de programação R, porque você vai ser apresentado aos comandos assim que nós formos avançando. Com relação a outro pré-requisito, você não precisa saber nada sobre inteligência artificial, porque nas primeiras aulas, conforme você já viu algumas aulas sobre machine learning, sobre o porquê aprender machine learning, você já teve alguns conceitos iniciais básicos que nós vamos utilizar. Então, esses 4 itens, apesar de eles estarem totalmente relacionados ao conteúdo do curso, você não precisa ter conhecimento prévio, porque nós vamos fazer tudo passo a passo e a cada vez que nós precisarmos de algum conceito, ele será apresentado na hora. Esse é um curso que pode ser considerado para todos os níveis,
porque ele tem um material tanto básico quanto avançado. Se você pegar as primeiras aulas que tem uma introdução, machine learning, então se você já conhece, você já estuda essa área, então talvez tenha algum material de certa forma repetitivo, talvez que você já conheça, então até inclusive você pode pular essas sessões mais básicas, mas ele também pode ser considerado para um nível iniciante, porque se você não sabe nada sobre machine learning, se você nunca ouviu falar sobre essa área, você vai conseguir dar seus primeiros passos em Machine Learning e Data Science utilizando o R. Caso você já seja um usuário mais avançado, talvez alguns dos conceitos sejam repetitivos, algumas coisas sejam redundantes, porque você talvez já tenha um conhecimento mais apurado, mas você pode utilizar esse curso como um guia, um referencial sobre a explicação dos principais algoritmos. Ele é um curso longo. A proposta do curso é ser um referencial teórico mais completo possível sobre a área de Data Science e Machine Learning utilizando a linguagem R. E por isso nós temos vários conteúdos sobre a maioria dos tópicos relacionados à inteligência artificial e Machine Learning. E com relação ao conteúdo, eu vou passar brevemente uma visão geral de parte do conteúdo que você vai aprender. Inicialmente nós teremos algumas aulas teóricas básicas sobre Machine Learning, métodos preditivos, métodos descritivos, trabalharemos com os tipos de aprendizagem de máquina e focaremos em classificação, que é a abordagem, a tarefa de aprendizagem de máquina mais utilizada atualmente. Esse é um módulo bastante básico, caso você já conheça essa área, você pode inclusive até pular esse módulo, mas ele é interessante só para contextualizar melhor o que nós vamos ver durante esse curso. Logo após, a partir dessa parte, nós começamos com as implementações práticas. E a primeira parte que nós veremos será o pré-processamento dos dados, que quando você tem uma base de dados nova, você precisa fazer uma série de processamentos para você deixar ela propícia para a aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina. E você vai aprender como trabalhar com valores inconsistentes, como trabalhar com valores faltantes que o usuário não informou numa base de dados. Depois nós vamos começar a trabalhar com os algoritmos, e o nosso primeiro algoritmo será baseado na aprendizagem Bayesiana, que é o algoritmo Naive Bayes, e é importante enfatizar que o foco ele está no entendimento dos algoritmos, da teoria dos algoritmos, que caso você queira ser um engenheiro de machine learning, por exemplo, você precisa conhecer o funcionamento passo a passo de cada algoritmo. Não basta simplesmente você utilizar uma biblioteca pronta, você precisa conhecer o funcionamento básico do algoritmo antes de você utilizar bibliotecas já prontas, já desenvolvidas. Então, o foco, o objetivo do curso também é mostrar de cada um dos algoritmos, ter várias aulas teóricas passo a passo, para que você entenda o funcionamento completo do algoritmo. Então, todas as aulas dessas partes sobre os algoritmos, elas estarão organizadas em, primeiramente, ver a parte teórica do algoritmo, para você entender o funcionamento, para depois nós fazermos a implementação no R. E isso também é um erro que muitas pessoas, quando vão começar a estudar Machine Learning, cometem, é que elas vão direto para a implementação prática. Que a implementação prática é muito fácil, é só você importar uma biblioteca e você fazer os testes, os experimentos. Só que nada vale você fazer a implementação prática se você não souber a teoria que está por trás dos algoritmos de Machine Learning. Depois nós vamos trabalhar com aprendizagem por árvores de decisão, aprendizagem por regras, aprendizagem baseada em instâncias, aqui que entra aquele algoritmo bem famoso que é o KNN. Vamos trabalhar com máquinas de vetores de suporte, também é chamado do SVM, com redes neurais, que hoje em dia, falando em dezembro de 2017, essa área de redes neurais é uma das mais relevantes, principalmente com o grande crescimento de Deep Learning. Então aqui nós teremos um módulo bastante completo sobre redes neurais. Esse, inclusive, vai ser o módulo mais longo que você vai ter aqui no curso. Vamos trabalhar também com regressão linear, regressão logística, random forest, que esse aqui é um algoritmo usado para aquele dispositivo Kinect da Microsoft, do Xbox. Vamos trabalhar também com regras de associação, agrupamento com esse algoritmo K-means, redução de dimensionalidade, quando você tem uma base de dados e você quer escolher
quais são os atributos mais importantes. Vamos trabalhar também com a avaliação de algoritmos. Essa parte aqui é bastante interessante, que você deve utilizar uma metodologia para você avaliar os seus algoritmos de machine learning antes de você instalar eles em um ambiente comercial. Também teremos alguns conceitos sobre combinação e rejeição de classificadores. Então aqui são alguns dos tópicos que você vai trabalhar nesse curso. É claro que tem muito mais conteúdo além desses, aqui só estão os tópicos principais para você ter uma visão geral das técnicas de aprendizagem de máquina que nós vamos utilizar. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Espero que você goste e aproveite esse conteúdo. Obrigado e até as próximas aulas.